Aleluia! Muito bom dia, queridos e queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor seja convosco. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos orar? Amém. Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença nesta manhã e nós te somos gratos, Senhor. Te somos gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Senhor, muito obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, obrigada por guardar a nossa casa, a nossa família. Obrigada por nos guardar, Pai. Obrigada por cada, Senhor, livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós estamos reunidos nesta manhã para aprendermos um pouquinho mais, Senhor, da vida cristã. E por isso, Senhor, nós derramamos o nosso coração no Teu altar. Senhor, e reconhecemos diante de Ti os nossos pecados e as nossas falhas que muitas vezes cometemos em palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, Pai. Pedimos ao Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Senhor, leva cativo os nossos pensamentos a Ti, traz cativo em nós a mente de Cristo, Senhor. A mente de Cristo em nós. Que em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, toda a venda dos olhos que caiam em nome de Jesus, que todo tampão dos ouvidos caia agora em nome de Jesus, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Deus, eu oro para que os nossos corações estejam receptivos à Tua palavra, Deus, para que, Senhor, essa semente, essa poderosa semente caia e germine, cresça e floresça e frutifique para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, te convido, Espírito Santo, venha aqui, venha ministrar esta aula. Eu entrego, Senhor, eu entrego agora esta aula ao Teu controle. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer e que todo impedimento, meu Deus, que todo levante do inimigo, todo principado, toda potestade das trevas sejam dissipados agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Bom, nós vamos falar hoje da lição 5. Você estudou a lição em casa? É mesmo? Nossa, parabéns para você que estudou, se aplicou nesta lição, porque olha, vou dizer uma coisa para você, esta lição é um dos temas mais importantes da vida cristã. A gente não ouve muito se falar sobre, né? Geralmente não se tem muitos sermões sobre esse tema. E é um tema tão fundamental e é algo que a gente realmente assim, né, numa grande maioria de nós seres humanos, achamos de pouca importância. Mas nesta lição hoje nós vamos perceber como esse assunto é fundamental na nossa vida com Cristo. Amém? Bom, então o texto básico desta lição, ele está em Mateus 18. Mateus 18, 23 a 35. Então, capítulo 18 de Mateus, do verso 23 ao 35, e nós vamos lê-lo, tá bom? Diz assim, ó: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo,
trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que texto, hein? Que texto maravilhoso, e a gente vai entender ele melhor agora discorrendo na lição. Mas antes de falar sobre a lição, nós vamos ao versículo para decorar. E aí, você já decorou o versículo? Nossa, que demais, hein? Vamos lá, então, Efésios 4:32. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia! Glória a Deus! Bom, então, falando sobre a introdução dessa lição, nós temos aí na apostila a introdução que diz: uma antiga música dizia: perdoar é só para Deus. Mas a Bíblia diz claramente que não só é possível ao homem perdoar, mas que sem o perdão nossas ofertas não são aceitas, né? E a referência está em Mateus 5, 23 e 24. Então, o perdão, ele é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão, ele é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor, ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si só. Então aqui a gente está entendendo o que é o perdão. O perdão, ele é um ato em si, tá? O perdão, ele não é um sentimento. A gente precisa ter clareza sobre isso, porque muitas vezes quando acontece alguma coisa que causa em nós algum sentimento de raiva, de mágoa, de repulsa, alguma coisa contra o outro, né? Porque o perdão aqui é entre pessoas, porque são pessoas que sentem, né? São seres humanos que sentem, né? Que têm consciência de sentimento, que têm consciência de emoção, né? São os seres humanos. Então, esse ato de perdão, ele é nosso, exclusivamente humano.
E ele não é, o perdão, ele é um sentimento ou ele é uma ação, na sua opinião? O que tu achas? Vai pensando. Etimologicamente, a palavra perdão, ela vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo. No âmbito religioso, no nosso contexto de igreja, de irmãos em Cristo, o conceito de perdão ele está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual. E nesse sentido, aquilo que Deus fez, conosco. Ok? Porque inicialmente nós já entendemos nas lições que nós já tivemos, que houve um ato redentivo do Senhor, de Deus em relação a nós, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus, Então, Deus, num ato de nos perdoar, Ele fez o quê? Deu Jesus, O Senhor nos perdoou através do sacrifício de Cristo por nós. Então, nos dando Jesus, nós fomos então perdoados por Deus. Nós somos perdoados por Deus, então, quando nós o reconhecemos como único e suficiente Salvador, mas o fato é que Deus já deu Jesus. Deus já deu Jesus, É o meio pelo qual nós somos perdoados. Amém? Glória a Deus. Bom, então vamos para o ponto 1 da apostila. O tópico 1 da apostila diz o seguinte: Deus nos dá o exemplo de perdão em Cristo. Deus nos dá o exemplo de perdão em Cristo. A Bíblia, ela está cheia de perdão de Deus, como a história do filho pródigo. Então, olha só, a gente entendeu que o ato inicial de perdão foi de Deus para com os homens, Porque quando Adão pecou, então nós todos nos tornamos pecadores, que precisamos do perdão de Deus, E aí Jesus veio e através de Jesus nós somos então perdoados por Deus. Ok? E aí quando Jesus esteve aqui nessa terra, no seu ministério aqui, o Senhor, ele teve várias situações de prática de perdão aqui, E entre essas aqui, tem a questão da mulher pecadora, a questão da mulher adúltera, e também tem a referência aqui do texto do filho pródigo, que é um simbolismo ali de Deus para com aqueles que muitas vezes se afastam e precisam mesmo de retornar, e aí o Senhor vai e perdoa mediante ao seu arrependimento, reconhecimento mesmo das suas misérias, que é como nós vemos ali na lição, no texto, no caso, do filho pródigo, que está mencionado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Bom, e aqui nesse primeiro tópico, ele fecha o final aí do primeiro tópico dizendo que Deus em Cristo nos deu um exemplo de que devemos perdoar, Aliás, que sem perdoarmos, nós não podemos pedir perdão a Deus. A gente verificou isso lá na oração do Pai Nosso, que a gente estudou em umas lições anteriores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, E aí tem a questão do perdão também.
ok? Então, como ele nos ensina ali na oração do Pai Nosso, deixa muito claro o que nós precisamos fazer. Gente, deixa eu só pegar aqui pra gente falar. Aleluia, glória a Deus. Né? Que está em Mateus 6, tá bom? Se você quiser relembrar aí, né? Se você tiver com a memória fraca igual a minha hoje, só a graça de Deus na nossa vida, você pode abrir Mateus 6, a partir do versículo 9, tá? Tem aí a oração do Pai Nosso, e aí, lá no verso 12, é que fica essa parte do perdão, que fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ok? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom, no tópico 2, fala o seguinte: como podemos seguir o modelo de perdão? Então, o modelo de perdão aqui, que a gente já percebeu, que foi relatado no tópico 1, é o modelo de Deus, tá? É o modelo de Cristo. Então, o melhor modelo de perdão e o único, na verdade, que a gente deve aprender e seguir e praticar, por mais que nos custe, é o modelo de Deus para nós, né? Então, assim, a gente tem que pensar que Deus, para dar Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o seu Filho unigênito, imagina, né? Você dá o seu único filho para morrer uma morte de cruz, como a de Jesus que nós conhecemos. Imagina, para poder perdoar a humanidade, a todo homem que reconhecer a Cristo. Né? É um ato sacrificial. É um ato sacrificial. Então, é esse ato, o ato de perdão que Deus nos ensina. Deve ter sido assim muito custoso, muito doloroso, mas precisava ser feito. E Deus entregou o seu único filho. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então vamos seguir. No ponto 1 do tópico 2, diz o seguinte: perdoando para ser perdoado. E aí aqui a gente vê a questão da oração do Pai Nosso, como eu já li. Se você quiser acompanhar, está em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, a oração do Pai Nosso, né? E fala: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dentro desse entendimento aqui, o que fica muito claro para nós, sem sombra de dúvida, é que para que nós sejamos perdoados, nós precisamos perdoar. Nós entendemos que nós falhamos, que nós, volta e meia, a gente faz coisas todo dia, né? E todos os dias a gente precisa pedir perdão dos nossos pecados ao Senhor, não é isso que a gente já estudou? Então, e o texto fala que assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. E essa oração é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias. Porque a oração, ela deve ser feita todos os dias. Então, com o entendimento de que a oração, ela é diária, todos os dias eu sou perdoado e todos os dias eu preciso perdoar. Mas e se eu não perdoo?
Aí eu estou lá orando, mas eu não estou conseguindo perdoar. Como que eu vou orar isso se eu não consigo perdoar? Por mais dolorido, por mais injustiçado, por mais que a culpa não seja minha, porque muitas vezes, né, gente, é isso que acontece. O ressentimento, ele vem provocado por outrem, não é assim? Pensa aí nas situações da sua vida que você já teve até hoje, que, né, aconteceu ali mágoa, rancor, ressentimento. Geralmente é por quê? Porque talvez você tinha um amigo que você confiava muito e tinha uma expectativa sobre essa pessoa e de repente ela faz algo que te pega de surpresa e você fica decepcionado, você fica magoado, de repente alguém fala alguma coisa para você que te ofende, de repente, não sei, no meio familiar mesmo, algum parente seu faz alguma coisa que contrário daquilo que você esperava dela. E aí gera em você, geralmente, né, inicialmente, um sentimento de decepção. É a decepção. Junto com a decepção vem ali uma rejeição àquela pessoa. E de repente, quando você começa a tomar mais consciência da situação que aconteceu, aquele sentimento ele vai sendo modificado, ele vai sendo alterado. Ele vai sendo alterado, tá? Tem situações que é de raiva, né? Aconteceu uma situação que alguém fez algo a você que te causou raiva. E raiva é uma das nossas emoções inatas, tá? A gente tem ela. É uma das emoções de sobrevivência do ser humano. Mas quando essa raiva, ela não é resolvida, ela pode se tornar um sentimento destrutivo. Por exemplo, ressentimento. Né? E aí o ressentimento você pode entender mágoa, rancor. E uma pessoa nesse estágio é aquela que vai nutrir esse sentimento pelo outro que lhe causou algum dano, que inicialmente era uma raiva ou uma decepção ou uma frustração. E esse sentimento ele vai se tornar ou uma mágoa ou um rancor, e essa mágoa e esse rancor geralmente ele deseja o mal do outro, o mal daquele que lhe fez dano, né? Tipo assim, poderia acontecer tal coisa com essa pessoa, aí ela vai ver só. Dependendo da situação, a pessoa pode até ter, né, atitudes ali realmente muito danosas, que é o ponto 2, que a gente fala, a falta de perdão traz resultados funestos, né? Então, provavelmente você já conheceu a história de alguém que pela raiva em si, por ali um problema de relacionamento, de amizade ou de marido e mulher, às vezes no emprego mesmo. Por quê? Porque as ideias não bateram, né? Porque um se frustrou com o outro, se decepcionou, porque depositou tanta expectativa no outro, né? Tinha tanta confiança na outra pessoa, que ele, assim, de repente, geralmente o que a gente percebe que acontece é assim, a pessoa, ela tem o outro em altíssima conta, então ela tem uma imagem do outro de uma pessoa que jamais vai decepcioná-la. Jamais ela seria capaz de fazer alguma coisa que a prejudicasse.
Mas quando essa pessoa imperfeita, né, tem uma atitude que decepciona essa outra, esse sentimento de tanto apreço que ela tinha pelo outro, se torna numa raiva excessiva, num sentimento de vingança, num rancor, num ódio mesmo, né? Que é muitas vezes o que leva a pessoa a ter atitudes bastante destrutivas, tanto para o outro quanto para ela, né? Então aí na apostila o autor até cita um exemplo de uma mãe que foi capaz de envenenar o próprio filho que amamentava devido a problemas com o marido dela. Então, a falta de perdão, ele tem um poder altamente destrutivo, ele é maligno mesmo. É um sentimento maligno mesmo, que a gente precisa vigiar para não alimentar dentro de nós esse tipo de sentimento, né? E aí ainda no ponto 2 do tópico 2, tem a letra A que fala que uma das consequências da falta de perdão é, se você não perdoa e vai ofertar ao Senhor, você não pode fazer. A Bíblia, né, orienta isso em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então quer dizer, se eu não perdoo a ofensa que me fizeram, ou se eu ofendi também, eu não posso ofertar ao Senhor, porque o Senhor não vai receber. E isso aqui, gente, é um ponto muito, muito, muito sério que nós precisamos entender. Às vezes a gente passa por situações que nos causam realmente uma dor tão tamanha, porque às vezes a frustração foi tão grande, a decepção foi tão grande, ou o mal que nos fizeram foi tão grande, que nosso sentimento é de raiva mesmo. A gente sente raiva. Gente, sentir raiva não é pecado, tá? Não é pecado, porque quando Deus nos fez, Ele já colocou isso em nós. Como eu falei, é uma emoção inata, faz parte de nós, tá? A raiva, o sentir raiva. Alimentar a raiva já é uma outra situação. Então, tem situações que provavelmente você, assim como eu, já passou, que você sentiu uma raiva muito, 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 muito grande. E por mais que você não quisesse sentir, você sentia. Toda vez que você lembrava da situação, tá ali a raiva. Eu não sei se você já passou ou passa por essa situação, mas eu vou falar para você que eu já passei por essa situação e é bastante ruim. Porque a raiva, ela se torna num sentimento de querer às vezes fazer justiça, porque é o sentimento de vingança que vem, né? Quando a gente foi prejudicado e você quer fazer justiça, muitas vezes você, dependendo da situação, você quer chegar e isso, aquilo, porque você quer realmente justiça ou vingança. E isso é realmente muito ruim. E quando você, né, porque como nós somos seres indivíduos civilizados, nós temos leis, muitas vezes a gente é aqui limitado por conta das leis. Então a gente já verifica que Deus instituiu as leis porque Ele conhece muito bem, né, a gente.
Então, você vai ali, controla, não sei o que e tal, mas muitas vezes aquele sentimento fica ali e ele vai se tornando realmente uma mágoa e um rancor que quando você ouve o nome da pessoa, às vezes aquilo aflora, às vezes você fala, tem oportunidade de falar mal da pessoa, você fala também, e isso, né, é muito ruim, mas às vezes acontece também disso, essa situação toda acontecer e você não querer sentir, você não querer continuar sentindo esse tipo de sentimento, mas você parece que ele é mais forte do que você. Eu já tive esse tipo de sentimento e é muito ruim mesmo. Racionalmente, como a gente conhece a palavra de Deus, sabe a conduta correta, como nós lemos no versículo aqui, se você tem algo contra, né, sabe que seu irmão tem, não, vai ofertar ao Senhor, você tem que ir lá se resolver primeiro. Mas muitas vezes você quer fazer isso racionalmente, mas você não consegue, né? Isso pode acontecer também. E o que fazer se isso acontecer? É você orar. Precisa orar. Precisa orar e falar para Deus, Senhor, olha, eu estou com esse sentimento no meu coração. Eu não quero estar com esse sentimento no meu coração, Deus, mas eu estou com ele no meu coração e eu libero perdão para essa pessoa. Eu não quero ter sentimento de vingança, eu não quero alimentar mágoa, eu não quero alimentar rancor, eu não quero, Senhor. Eu não quero, eu quero que assim como o Senhor me perdoou, como o Senhor me perdoa os pecados diariamente, eu também quero perdoar. Você não está sentindo, mas você vai o quê? Agir como se estivesse. Até isso ir sendo dissipado, porque vai ser. O sentimento, ele não pode ser alimentado. Ele não pode ser alimentado. Ele tem que ser o quê? Minado. E à medida que você vai declarando, à medida que você não vai aceitando, eu sou uma pessoa que perdoa, porque a palavra de Deus me diz, isso vai sendo dissipado. Porque, gente, se não for assim, como que você vai prestar culto a Deus? Como que você vai vir prestar culto a Deus se o seu coração está preso lá na pessoa que te fez mal, ou a pessoa, ou você fez mal à pessoa e ainda não conseguiu resolver isso? Como? Se a palavra de Deus está dizendo aqui que se você vier trazer oferta ao altar e não tiver com essa situação resolvida, o Senhor não recebe. Está entendendo? A questão é, aconteceu, eu não estou conseguindo, você precisa ter consciência de que tem que acontecer o perdão, por mais que você não sinta. Eu não estou conseguindo, mas eu quero, mas eu preciso, tem que fazer. É um ato, é uma atitude e não é um sentimento. É difícil? É muito, 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 muito difícil. É muito difícil. Porque geralmente quando acontecem situações, principalmente que nós somos os injustiçados, vamos colocar assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é muito difícil. Porque a gente geralmente quer justiça, né? Uma coisa que geralmente a gente fala é, isso não é justo. Mas também não era justo Deus dar Jesus, né? E Ele deu, né? Pois é. Letra B do ponto 2, tópico 2, tá? Ah, não, é a letra C.
A falta de perdão traz doenças. Então, olha só, isso aqui é algo também muitíssimo interessante, tá? Eu trouxe umas referências aqui para respaldar esse ponto. Então, letra C do ponto 2, do tópico 2, fala assim, ó. Eu peguei uma matéria, um estudo de uma psicanalista chamada Susana Avezum. Depois de ela ter visto na prática os benefícios do perdão para a saúde emocional de 2006 a 2018, ela se debruçou no tema em um mestrado na Universidade de Santo Amaro e focou no risco de desenvolver doenças cardiovasculares. No estudo, 130 pacientes responderam a 2 questionários elaborados por ela. Um para avaliar a disposição para o perdão e o outro sobre espiritualidade e religiosidade. Algo que, segundo Susana, interfere na disposição para perdoar. E ela encontrou mais ocorrências de infarte entre aqueles que têm dificuldade de perdão. Então, essa psicanalista, ela verificou, e ela já vinha trabalhando há muito tempo e percebia que muitos dos problemas emocionais, gente, problemas emocionais, eles são, é quase, sabe, 99% de cunho, na verdade, a raiz é a questão da falta de perdão. Da falta de perdão. Entendeu? Pessoa sofreu lá na infância abuso, rejeição, muitas vezes violências físicas ou emocionais mesmo, né? E ela cresceu num ambiente ali de muita violência emocional. Ela foi desenvolvendo esses sentimentos, como eu falei, de rejeição mesmo, de abandono. Às vezes ela teve essa questão da violência física em si, né? Também, e aí isso vai desenvolvendo nela ali alguns sentimentos. Por quê? Porque ela não consegue perdoar o seu agressor. Por isso que muitas vezes quando a pessoa ela vai fazer acompanhamento, né, terapêutico, vai se procurar ali a causa e vai lá atrás para identificar. Em quase 100% dos casos, a origem está nessas situações vividas pela pessoa. E aí na vida adulta, né, ela desenvolve tantas situações ali. E essa psicanalista, ela verificou depois que pessoas que têm dificuldade em perdoar tem mais riscos de infartar. Tem um outro médico também, que agora me foge o nome dele, que ele dá uma palestra falando sobre isso e ele fala que a falta de perdão, ela afeta diretamente o miocárdio, causando infarte. Olha para você ver como isso é sério. Talvez você já tenha se percebido tendo algumas sensações em situações de estresse ou situações que te remetem a alguma coisa que você vivenciou na sua infância ou num relacionamento que você teve, que aquilo não foi resolvido. E ser resolvido, gente, é sentar e conversar, é dizer, é falar. Muitas vezes a gente tem uma frase que fala assim, ah não, vamos deixar isso que o tempo cura. Negativo, o tempo não cura. Não cura, gente. Se o tempo curasse, não tinha tanta gente que chega na fase adulta ou velhice com problemas
de quando era criança. Uai, se o tempo cura, por que não curou? Não cura. A gente precisa falar, a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer algumas coisas, admitir algumas coisas. Tem coisas que a gente viveu que às vezes são tão doloridas que a gente faz questão de não lembrar. Mas está lá, está na memória, está na memória. E quando a gente é exposto a alguma situação de alguma pessoa que fala alguma coisa que se assemelha ao que aconteceu, automaticamente aqui a memória já dispara um gatilho e começa a liberar em você substâncias que afetam diretamente o seu sistema emocional. Augusto Cury fala muito sobre isso. Então, a gente precisa resolver. Não tem como deixar para lá. Precisa resolver, porque se a gente não resolve, a gente se torna uma pessoa amargurada. Que é uma pessoa amargurada? É uma pessoa amarga. É uma pessoa amarga. Você vai falar com ela, você percebe sempre ali um tom de amargura. É sempre, não é agradável, não é prazeroso, né? É uma vida sem açúcar. O que quer dizer uma vida sem açúcar? Gente, o que o açúcar significa? Alegria, né? Se a gente pensa em açúcar, a gente já linka com doce, que já lembra de criança, que é o quê? Alegria, festa, então açúcar, né? Uma pessoa amargurada quer dizer que está faltando o quê? Doce. Café amargo, vamos pegar um exemplo prático aqui do dia a dia. Café com açúcar, café sem açúcar. Café com açúcar é doce, café sem açúcar é amargo. Para você aprender a tomar café com açúcar, sem açúcar, você precisa o quê? De um processo, que no início é muito ruim. Pelo menos eu acho. Hoje eu já de boa, mas no início não foi, porque é acostumado com açúcar. Então, se a gente pensar numa pessoa doce e numa pessoa amarga, você prefere uma pessoa doce ou uma pessoa amarga? Né? Então, a gente precisa se identificar. De repente, a pessoa amarga sou eu. Nossa, meu Deus do céu, isso é tão difícil? É mesmo, mas eu já fui uma pessoa amarga. Foi difícil aceitar ou reconhecer? Uai, claro que foi. Quem gosta de descobrir que é amargo? Que bom mesmo é ser doce, porque doce todo mundo gosta. Olha, esse exemplo foi show. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, a gente precisa olhar para nós e perceber essas coisas e fazer essas identificações e ir buscando se livrar disso, se libertar disso. E o primeiro passo, gente, para a gente conseguir realmente, se a gente tem esse coração nesse estado aqui, rancoroso, cheio de amargura, a gente precisa identificar os pontos. E, gente, eu vou falar agora aqui, lembra que na lição anterior eu comecei a falar para vocês sobre o perdão e eu disse que não iria me aprofundar porque nós iríamos falar sobre o perdão, né, hoje. Então, eu comentei lá que eu era uma pessoa bastante amargurada, né? Quando eu entrei no meu processo de santificação, o Senhor, Ele foi me dando diretrizes, entendimentos. E logo de cara, o entendimento que o Senhor foi me dando era de que eu realmente precisava, inicialmente, me identificar.
E o que eu identifiquei é que eu era realmente uma pessoa amarga. É verdade. Verdade mesmo. E aí o Senhor me trouxe entendimento de que eu precisava liberar perdão, porque eu tinha muitas mágoas. E uma mágoa muito, muito, muito forte que eu tinha era do meu pai. Pela história de vida que a gente teve, pelas coisas que a gente passou. E eu disse para o Senhor assim, para você entender como foi isso, foi assim. Eu entrei num processo de buscar o Senhor mesmo, de me aplicar em oração e leitura da palavra para que o Senhor me curasse, porque eu tinha muita dor na minha alma. E a dor na minha alma, ela era proveniente de mágoas, de falta de perdão, de vida emocional destruída, tá? E aí o Senhor foi me dando direcionamentos à medida que eu fui orando. E quando o Senhor deu esse direcionamento de que eu precisava liberar perdão para o meu pai, inicialmente o Senhor disse para mim, você precisa liberar perdão para o seu pai. E eu tinha muita dificuldade de falar com o meu pai, porque o meu pai, a gente não tinha um relacionamento e meu pai, ele era assim, ele era não, porque ele está vivo, né? Mas é assim, naquele sistema antigão, aquele povo... não sei o quê, assim, então eu tinha bastante dificuldade. Então eu orei ao Senhor e falei assim para Deus, e fazia um tempo que eu não via o meu pai, e eu falei para o Senhor assim, então tá, Senhor, para eu fazer, eu vou fazer porque eu quero ser curado, o Senhor está mandando, né, me dando entendimento, então eu vou fazer, mas prepara o momento e traz o meu pai aqui em casa. E eu orei isso numa quinta-feira, isso foi em 2014. Na segunda-feira o meu pai bateu no portão da minha casa, entendeu? E aí eu chamei meu pai para entrar, puxei uma cadeira, ele sentou, eu sentei e eu comecei a dizer para ele coisas que eu gostaria de ter dito desde que eu era criança e que a gente viveu. E eu fui dizendo para ele. Quando eu comecei a dizer, inicialmente ele enrijeceu, mas eu disse para ele, não, pai, eu não estou afrontando, eu preciso dizer para o Senhor. E eu fui dizendo, e quando eu comecei a dizer, é claro que eu fui dizendo e chorando, né, gente, que eu tinha muita tristeza. Era aquele negócio tipo assim, porque nesse nível, né? E aí, depois... ele começou a falar dele para mim, sabe? E ele também começou a chorar e ele contou a história que ele teve com o pai dele. E foi um momento, irmãos, de cura. Eu acredito que minha e dele também. E eu estava com 30 anos. E naquele dia, o meu pai, eu não tenho lembranças, não tinha lembranças de o meu pai ter me pego no colo, por exemplo. Do meu pai ter me abraçado. Nesse dia, o meu pai me colocou no colo, me abraçou, me beijou, me disse que me amava. E foi um momento lindo, de cura, maravilhoso. Quando meu pai saiu de casa, a sensação que eu tinha, porque eu tinha uma sensação que eu carregava um fardo de 1 tonelada nas minhas costas. Nesse dia, quando meu pai saiu, eu senti que aquilo tinha aliviado um tanto. E aí eu estava num processo, porque nesse período eu tinha entrado num propósito, né, que o Senhor tinha me dado um entendimento, e eu estava nesse propósito, então fui para o meu quarto orar, e o Senhor falou para mim, então agora você precisa liberar perdão para o seu ex-marido. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, eu tinha uma raiva do meu ex-marido num nível que se tocasse o telefone, eu visse no visor, o nome dele me subia uma ira, que era um trem diabólico, mas eu não queria sentir, mas eu sentia. E aí eu disse para o Senhor assim, Senhor, como vai ser isso? Porque eu não suporto olhar na cara desse homem.
E o Senhor falou, aí eu falei assim, mas o Senhor está falando para fazer, eu vou fazer, porque eu quero ser curada, porque eu quero ser liberta, porque eu quero fazer o que a tua palavra me diz, eu quero ter alegria, eu quero ter saúde emocional. E aí eu falei para o Senhor, prepara esse momento, Deus, prepara esse momento, porque eu não quero me exacerbar, eu não quero gritar, eu não quero dar piti, não quero fazer isso. E aí, né, entrei em contato com ele, pedi para ele ir lá em casa, ele foi, meio receoso, mas foi, chegou lá em casa, eu puxei a cadeira, sentou, eu sentei, e aí, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo de Deus é tremendo, tremendo, porque o Senhor conduziu a conversa de uma maneira linda, a sensação que eu tinha é como se a atmosfera do céu estivesse ali, e eu disse para ele tudo o que eu precisava dizer, e depois eu disse para ele, mas eu te chamei aqui para dizer isso para você, e para pedir perdão para você, e para liberar perdão para você. Quando eu falei isso, esse homem caiu em choro, e aí foi falando, né, e aí pediu perdão para mim também, foi um momento de cura maravilhoso, sabe, tremendo. Quando ele saiu de lá, irmãos, a minha impressão era que tinha saído o peso, sabe? E aí depois chamei minha mãe, com a minha mãe era algo mais simples, fiz também o que precisava fazer, tá entendendo? Mas se você perguntar assim, mas de quem era a culpa? Isso pouco importa, querido, porque se eu estava com dor e o Espírito Santo me deu o entendimento do que eu precisava fazer, o que importa de quem é a razão? Você, o que eu pergunto para você hoje é, você prefere ter razão ou ter paz? Ou viver o que a palavra de Deus diz para você? Não interessa o que te fizeram, meu amado. Não, eu vou sair da igreja porque o pastor, não, porque a pastora, não, porque o irmão fulano, porque o irmão Beltrano, querido, não foi o pastor que morreu por você, não foi ninguém que morreu por você, quem morreu por você é Jesus, e Jesus está dizendo aqui para você, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Como você pretende ir para o céu com o coração cheio de mágoa do seu irmão? Não vão sair da igreja, porque é muito fácil, né? Não, estou com raiva, eu discordei do fulano, ao invés de sentar com o fulano e conversar com o fulano aqui, ó, no tete a tete, porque, querido, vamos entender isso aqui? Você não tem problema algum em discordar, desde que a gente saiba fazer isto. Não tem problema. Sabe por quê? Nós, enquanto igreja, nós somos uma família. Lembra que nós estudamos sobre adoção? Lá na adoção, nós entendemos que nós somos o quê? Família de Deus. Então, pensa aqui comigo. Se nós somos família de Deus, vamos usar aqui o nosso exemplo de família tradicional, né? Lá de casa. Como que é lá na sua casa? Você sempre concorda com a sua mulher? Sua mulher sempre concorda com você? E seu filho sempre concorda com você? Você sempre concorda com seu filho? Volta e meia vocês têm uma discussão por divergências de opinião ou por ali organização familiar? Tem discordância, não tem? Tem, mas você manda sua mulher embora por causa disso? Ou, mulher, você manda seu marido embora por causa disso? Você troca de casa por causa disso? Não. Brigamos, então tá, vou pegar minha trouxa e tô indo embora. Você faz isso? Então por que na igreja você faz isso? Uai, o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso?
Se você tem problema com o seu irmão, vamos ler. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 18. Vamos ler aí. Mateus 18, abra aí por gentileza. Mateus 18. Mateus 18, 15. Fala assim, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Verso 17. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Teu irmão fez alguma coisa contra você, não é para você sair falando para o irmão da secretaria, não. Ou para os meninos da produção, ou para qualquer outra pessoa da igreja. Falar, ó, fulano fez isso, porque o fulano... Gente, não é isso. Você tem problema com o irmão, você chega no irmão, chama ele num cantinho aqui, mas também, querido, se você tiver com muita raiva, deixa a raiva dar uma acalmadinha assim, né? Para você não... Daí fica difícil, né? A gente entrar num diálogo. A gente precisa ser prudente também. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é: chega no irmão, chama ele aqui e fala com ele. Não é para você encobrir nada, fazer de conta, aquela coisa, não. Não. A gente precisa aprender, gente, que resolver problema é você chegar e ser honesto e transparente. Isso não quer dizer que você precisa ser grosseiro. Tá? Então a gente precisa também saber dosar essas coisas, tá? Chegar e dizer mesmo: ah, eu não sei como fazer isso. Ora, pede para o Espírito Santo te conduzir. Fala, Espírito Santo, olha, me dá tolerância, me dá longanimidade, me dá domínio próprio para fazer isso, porque eu não quero me exacerbar, porque eu não quero perder a razão. O Espírito Santo vai te conduzir, querido. Vai te conduzir. Mas o que a gente precisa, gente, é colocar a palavra de Deus em prática. Porque o que se tem muito no meio do povo de Deus é irmão magoado com irmão, cheio de rancor, que chega e sai disseminando a contenda no meio do povo de Deus. E o que a palavra do Senhor fala em Provérbios 6? E agora nós vamos para Provérbios 6, está aí com a tua Bíblia, abre a tua Bíblia aí, faça as anotações, porque isso é importante você não se esquecer disso, tá? Diz aí, Provérbios 6, 16 ao 19, o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia a contenda entre os irmãos. A Bíblia está dizendo isso, querido. Não adianta o irmão te ofendeu. E olha, isso vai acontecer. E vai acontecer. Por quê? Porque nós somos todos seres humanos que estamos num processo de santificação e tem dia que a gente não vigia, tem dia que realmente dá lugar para o diabo e nesse momento pode acontecer esse tipo de coisa, querido. Mas a questão é, aconteceu, tenha maturidade, a gente precisa parar de ser dodóizinho, porque é um tal de um ai, 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 um ui, 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 que a gente se ofende com qualquer coisa. Às vezes a pessoa falou nada demais, mas a gente é tão melindroso que se ofende com o mínimo. A gente precisa buscar crescer espiritualmente. Um novo convertido, a gente entende
que realmente não tem maturidade ainda para lidar com esse tipo de coisa. Mas irmão que está na igreja tem não sei quantos anos, que é um ai, 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 um, pelo amor de Deus, irmão, está precisando desenvolver vida com Deus. Precisa desenvolver vida com Deus, precisa ser uma pessoa que tenha equilíbrio emocional para que quando surgir esse tititi você chegar e arguir o irmão e falar assim, querido, o que a palavra de Deus fala? Nós somos todos irmãos em Cristo, venha cá, vamos lá resolver com fulano. É assim que a gente tem que fazer. Porque se o irmão chega e fala não sei o que, e você, é verdade, não sei o que, o negócio só se estende, quando vê a igreja está totalmente dividida. E um reino dividido não prospera, diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, o meu tempo já acabou, a gente está na metade da lição. Isso quer dizer que a gente continuará na próxima aula, amados. Glória a Deus por isso. Amém. Então, na próxima aula, a gente finaliza essa lição. É um tema muito importante, tá? Tem coisas aqui que eu trouxe que eu não tinha colocado no script, mas o Espírito Santo é quem sabe. Glória a Deus, aleluia. Então, daqui a pouquinho, 9h30, temos culto presencial e online, 17 horas, culto presencial e online também, 19 horas, culto presencial e online. Venha, traga sua família, eu oro para que o seu domingo seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus Cristo. Paz, um beijo no seu coração, tchau, tchau.